Deus seja para todos sempre glorificado. Olá, está no ar mais um programa falando de saúde. E hoje o programa falando de saúde com o nosso querido amigo, companheiro, Dr. Valmir Higueira. Ele vai ao ar com uma abordagem de um tópico muito comum entre a sociedade no mundo. Nós estaremos falando sobre as famosas pedras, mais precisamente cálculos renais e também os cálculos nas biliares. Hoje, o Falando de Saúde, ele vai estar abordando os dados sobre o tema cálculo renal, segundo o levantamento dos dados da Faculdade de Medicina da Universidade USP de Ribeirão Preto, 10% da população no Brasil sofrem ou irão sofrer de cálculos renais. E todos que já passaram por uma crise ou até mesmo por uma cólica renal, sabem que a dor, ou seja, a cólica renal é uma das dores mais dramáticas e terríveis que se há no protocolo de atendimento dentro de um PS, de um PA. Os pacientes, inclusive, que sofrem com cálculos renais ou com cólicas renais, chegam até mesmo pela impaciência a querer ser atendido às pressas, porque não há nenhum tipo de modalidade e até mesmo um jeito que possa estar amenizando a dor. Se a pessoa está de pé, dói. Se a cara dói, uma dor crônica, uma dor insuportável. E desde já nós estaremos, neste exato momento, abrindo para o nosso querido Dr. Valmir Higueira, para estar falando e explanando sobre os cálculos renais. E você desde já pode estar interagindo conosco pelo Facebook. Você pode estar compartilhando esta live para que o maior número de pessoas possam estar sendo alcançadas. E você estará, além de interagir conosco, tirando todas as suas dúvidas, porque nós estaremos falando sobre as verdades e também os mitos em relação aos cálculos renais, o que ajuda a estar expelindo a pedra e o que pode aliviar também as dores. E desde já o programa Falando de Saúde traz ao ar a abordagem do tema cálculos renais. Quero desde já estar passando para o nosso querido amigo, companheiro, Dr. Valmir Higueira. Boa noite, Dr. Valmir. Boa noite a todos, boa noite, pastor. Hoje a gente vai falar sobre o cálculo renal. Os cálculos são massas duras que se formam no trato urinário. Eles podem desencadear uma hemorragia, uma dor intensa, uma infecção ou até mesmo uma obstrução do fluxo da urina, né? Ele pode ser formado em qualquer parte do trato urinário, tanto no rim, pode descer esse caminho, né? Ele pode ser causado, a causa dele, a etiologia dele, pode ser pelo oxalato de cálcio, o ácido úrico, ou até mesmo pode ser causado por uma diminuição da quantidade da ingestão de água, né? Ou também dos inibidores que evitam essa agregação dos sais, dos cristais, como no caso o citrato, né? Claro. Que é normal nessa parte do rim. O cálculo, como comentei, ele pode se formar em qualquer região, tanto na pelve, qualquer parte. Ele pode aumentar no período, né? Durante essa passagem do tracto urinário, né?
E depende da localização dele, ele pode ser denominado um cálculo uretral, né? Claro, O cálculo da vesícula ou um cálculo renal. claro, Então, depende da localização. No rim vai ser denominado o cálculo renal. claro. Na uretra, o cálculo uretral, e na bexiga, o cálculo vesical. Esse processo, quando a gente faz o ultrassom, ela aparece como a nefrolitíase ou a urolitíase, né? Ou a litíase renal. E vou comentar também um pouquinho sobre o rim, para a gente entender. O rim é formado pelo córtex, Claro. pela medula, pelos cálices, a pelve e o ureter. Aqui nós temos pedras, né? Que está aqui no cálice renal, nessa região está na posição da pelve renal, e aqui na ureter, na parte superior do ureter. Claro. E só para estar engajando aqui, Dr. Valmir, a região do cálice é uma das regiões mais sensíveis que se há para que a pedra seja expelida, ou seja, uma região dificultosa para que a pedra ela venha a ser expelida, seja através dos medicamentos, seja através da água. Sim. E até mesmo através de chás verdes, né, que há muitas pessoas que nos assistem neste exato momento que chegam até mesmo a estar articulando, né, algumas verdades ou mitos relacionadas à parte de expelir a pedra, o processo de expelir o cálculo. Há muitas pessoas que chegam até mesmo a tomar, né, o famoso chá de quebra-pedra, né, que para muitos urologistas no passado ele era muito indicado, né, ele era bastante utilizado, inclusive pela própria medicina que no século XVIII agia através da homeopatia, e o chá de quebra-pedra ele era um dos componentes que fazia com que os próprios cálculos eles eram expelidos através também do tratamento com chá de quebra-pedras. Esse chá, ele na verdade é água, né? Claro. Ele ajuda a eliminar a pedra. A pedra. E também tem teorias que ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele ajuda na dor. Claro. Deixa eu só pegar aqui uma Claro. do tracto urinário. Eu vou falar também um pouquinho aqui do tracto urinário. Deixa eu ver se Acho que está aqui embaixo. Inclusive você que está nos assistindo aí por essa live, né, você que já sofreu de cálculo renal, né, Dr. Valmir? A gente comentou sobre o rim, né? Claro. Então o rim tem o córtex, a medula, o cálice, a pelve e o ureter. E o tracto urinário, o cálculo ele pode percorrer qualquer parte do cálculo renal. O cálculo urinário ele é formado pelo rim, ureter, bexiga, e aqui vem a uretra. E a uretra é eliminada, onde sai a urina, onde elimina a parte exterior do corpo. Né? Do corpo. Isso. E no caso, Dr. Valmir, quando a pessoa ela chega a ter um quadro de cálculos renais, ela fica sensível. Uma sensibilidade maior, né? E uma das maiores sensibilidades é de uma infecção urinária, né? O cálculo ele pode estar diminuindo esse fluxo da urina e pode estar aumentando essa probabilidade de uma infecção. De uma infecção. Sim. E o Dr. Valmir, ele abordou uma temática aqui que nós estaremos falando. Ele estava trazendo aqui uma aula de anatomia humana. E, inclusive, nós vamos até falar sobre a questão do aparelho renal, né, Dr. Valmir? Que o aparelho renal em si, ele tem uma estrutura com mais de 1 milhão de néfrons. E, na realidade, eles passam a estar fazendo uma reprodução de líquidos e coletando os líquidos benéficos. Um dos maiores líquidos benéficos é a água, né, agindo como um filtro, né, doutor? E quando o filtro do organismo, os rins são os filtros do organismo. E quando na realidade
o rim ele passa a receber um alto teor de sódio. E quando nós falamos sobre o sódio, por quê? Porque assim como o rim ele passa a fazer a reprodução dos líquidos no organismo, ele retém a água, ele ajuda o organismo na hidratação com a água, e já com os outros líquidos com alto teor de sódio, ele acaba produzindo e reproduzindo o alto teor de cálcio, né, doutor Valmir? Anteriormente a gente comentou que uma das causas é o cálcio. O cálcio. O cálcio, na verdade, em excesso, aqueles cristais, eles podem Claro. se aglomerar e formar os cálculos. Isso ocorre por uma quantidade excessiva de cálcio. O rim ele tende a filtrar isso do sangue e eliminar para a parte da urina e ser eliminado para a parte fora do corpo. Né? Fora do corpo. Então para você... O excesso de cálcio ele vai gerar essa agregação, né, claro, de cristais formando o cálculo. Isso tanto por cálcio, por ácido úrico. E essas toxinas elas fazem com que, na realidade, o organismo ele venha a ter uma má impressão e venha produzir e reproduzir as pedras, que são os cálculos, né, doutor Valmir? Então, só resumindo. Então, a baixa quantidade de ingestão de água, ela aumenta essa concentração desses cristais. E no caso do sódio, né, doutor, que na realidade é o nome científico do sal, né, o refrigerante é um dos alarmadores, né, do sódio, que quando, na realidade, a pessoa ela faz o alto consumo de sódio através do refrigerante, na realidade, o rim ele acaba interpretando aquilo como um líquido maléfico para o organismo. E aí ele, através da eliminação, ele vai produzir um alto teor de cálcio e com isso os cristais podem estar formando os cálculos, né, doutor Valmir? E além disso, também temos aquelas substâncias que são inibidores do citrato, né? Do citrato. Que ajudam na agregação do cálcio. Claro. E o cálculo de cálcio, ele é o mais comum. Né? É o mais comum. E, inclusive, doutor Valmir, as pessoas que são acometidas por cálculos renais, elas chegam a orbitar de dor, né? Sim. Eu, praticamente, quando tive cálculo renal, eu não consegui ir até o pronto-socorro dirigindo. É uma dor intensa. Você já teve cálculo renal, doutor Valmir? Já, né? Uma cólica terrível, inclusive, que faz com que a pressão venha a aumentar, haja também muita náusea, vômito, né? E quando você chega até o pronto-socorro, o pronto atendimento, você é avaliado e por inúmeras vezes você tem que esperar por horas para estar fazendo um exame e até mesmo um exame de imagiologia, né? Às vezes, quando o socorro ele ocorre no período noturno, a pessoa que é acometida com cálculos, ela tem que esperar até o dia seguinte para estar realizando o exame de imagem, porque, infelizmente, em alguns pronto atendimentos, pronto-socorros, não tem o exame de imagem, que no caso é a ultrassonografia, né, doutor Valmir? Nessa parte, o médico, ele avalia o grau, né? Do exame físico, né? Claro. Da sensibilidade, da dor, da cólica, e também o exame de urina, que pode estar apresentando um pouco de sangue e ele já pode no que no caso são as hemácias, né, que dá alteração, os cristalinos também eles já vêm com alteração, né, doutor Valmir? A presença deles, né? Claro. E nesse caso, quando a pessoa ela está com uma dor intensa ou com uma cólica já em um grau muito alto de cálculo renal, ela, quando vai até o PS, a probabilidade de ela já estar com uma infecção, ela também é muito, ela é grande, né, doutor Valmir? E muitos pacientes me perguntam o que é a hidronefrose, né? Claro. A hidronefrose é quando você tem, na verdade, um refluxo da urina devido a uma obstrução causada pelo cálculo,
em direção ao rim. Isso Claro. aumenta essa pressão dentro na parte renal. Renal. Você tem essa hidronefrose. Nefrose. Isso. E aí, no caso, há todo um tratamento que se faz tanto pela parte ambulatorial quanto também pela própria urologia, né, doutor Valmir? É necessário ter o acompanhamento. E para aqueles que estão nos assistindo neste exato momento, nos acompanhando, como que eu posso estar prevenindo, doutor Valmir, os meus rins de ter o cálculo renal? Porque nós sabemos que também existe um ciclo e uma linha hereditária também, né? Sim. Tanto na parte anatômica quanto patogênica também. E o Dr. Valmir vai estar falando sobre essa questão, né, doutor? Tem até uma porcentagem, né? Claro. A probabilidade daquelas pessoas que já tiveram um cálculo renal, já expeliram um cálculo renal, em um ano, em torno mais ou menos, aproximadamente 15%. Em 40% em 5 anos e em 10 anos até 80%. 80%. A melhor prevenção que tem é beber bastante quantidade de água, Claro. de 8 a 10 copos, 3 ml, no local de 2 a 3 litros por dia. Fazer atividades físicas, evitar o tabagismo. O tabagismo. Isso, o tabagismo. A parte hereditária também ela é muito importante. Para ser avaliada. Claro. As pessoas são os fatores de alerta, vamos dizer. Claro. Quem já teve histórico, quem já teve ou quem tem histórico na família, Claro. tem uma possibilidade grande de ter um cálculo renal. Os alimentos também tem que ser uma dieta mais pobre em proteínas. Né? Proteínas. A proteína ela pode estar ajudando aí a formação. E também a abstinência ao sal, se abster um pouco do sódio, né? Sódio, isso que é o essencial, né? O essencial, porque o sódio ele é um dos grandes protagonistas também do cálculo, doutor Valmir. Sim, sódio. Sim. E então você que está nos assistindo pobre em sódio, pobre claro. em proteína. Uma vez que a pessoa foi acometida por cálculos renais, porque na realidade há pessoas que esperam o cálculo e quando só vai atrás quando tem dor. Só quando tem dor. Ela tem a cólica renal, vai ao hospital, por inúmeras vezes ela é levada a tomar o medicamento, né, para estar expelindo, que ajuda na dilatação do canal, né, e através do processo e do tratamento ela espelha a pedra, mas não vai mais atrás. E com isso ela fica novamente propícia a estar obtendo e principalmente tendo indicativo um risco também novamente de ter uma cólica ou infecções, né? Claro. E hidronefrose, né, doutor Valmir? Inclusive para aqueles que estão nos assistindo, há muitos vídeos, até mesmo nas redes sociais, doutor, sobre a famosa Coca-Cola com abacaxi. As pessoas que chegam, né, a cortar o abacaxi em pedaços, em cubos, e batem no liquidificador, né, através da própria do gás, né, que a Coca-Cola tem do excesso toxidante do abacaxi faz com que o canal tenha essa dilatação. Isso é mito ou é verdade, doutor Valmir? Não, é verdade. É verdade, né? Cerveja também, né, que há muitas pessoas que falam até mesmo sobre a cerveja para aqueles que tem a pedra no canal. A cerveja ela tem um efeito diurético, né? Claro. Só que a cevada ela pode inibir o citrato, né? Claro, e aí ela pode causar também. Claro, doutor Valmir. Daí pode estar aumentando a possibilidade também da formação de pedra. De pedra, e tem né? outros colegas também que falam que a cerveja ela pode desencadear uma desidratação e aumentando aí a possibilidade de diurético. Ou seja, assim como muitas pessoas que estão nos assistindo, né, já receberam algumas informações, principalmente
de pessoas mais antigas, né, doutor Valmir? Os antigos, eles usavam muito essa metodologia da própria cevada também, né? Do chá de quebra-pedra. Chá de quebra-pedra, nós sabemos que até nos dias de hoje, até mesmo os indígenas, as pessoas que moram, né, em partes isoladas de grandes metrópoles, que estão, né, longe de hospitais, elas têm essa metodologia e aplicam isso no cotidiano e passam a dar certo. Então, na realidade, não há nada que venha substituir a água, né, doutor Valmir? A água em si, ela é um fato. Tanto é que eu estava até falando aqui com o doutor Valmir sobre a anatomia humana, né, que o início acadêmico da faculdade de medicina, ela traz o conclave do estudo sobre a anatomia humana, e principalmente o corpo humano, ele é 70% composto por água. Então nada substitui a água. Nós temos muitas perguntas aqui, doutor Valmir, né? Inclusive a Valéria Risonho, um beijo no seu coração. Valéria, boa noite, seja bem-vinda ao programa Falando de Saúde. Ela faz uma pergunta e ela gostaria de saber, doutor, se os sintomas do cálculo renal, ele pode ser abrangente à região do abdômen, e ela gostaria de saber mais sobre os sintomas do cálculo renal. Então, depende também de onde está a localização do cálculo. Do cálculo, né? O cálculo na parte da ureter, da pelve, quando ele tem essa obstrução, ele pode dar essa dor nas costas, ou seria cólica renal, né? Claro. De forte intensidade, claro. Pode ser intermitente. O que seria intermitente? Né? Claro, é um gráfico, né? Um gráfico. Pode estar localizada geralmente na costela e no quadril, e pode espalhar para o abdômen e irradiar para a parte genital. E a dor abdominal, ela é uma dor também insuportável. Pode né? dar náuseas, vômitos, a inquietação. A inquietação, né? E foi quando eu tive o quadro de cálculo renal, a cólica em si, né? Inclusive, eu fiz o tratamento em casa, né? Eu tomei 4 comprimidos de Buscopan, 1.500 miligramas de dipirona, e tomei 200 miligramas de profenite, e não resolveu. Então foi necessário ter que ir até o PS para receber o medicamento no soro pela intravenosa e fazer os exames laboratoriais. O tratamento, você entra com antiespasmódicos, né? Claro. O anti-inflamatório, o analgésico e até mesmo os opioides, claro. No caso de não conseguir aí aliviar a dor. Aliviar a dor. E há muitas pessoas que nos assistem neste exato momento, Dr. Valmir. O cálculo renal, ele pode ser confundido com uma dor de apêndice? Pode, né? Então, olha, então você que está nos assistindo aí, até assistite, né, doutor? Por quê? Porque na realidade, às vezes você começa a sentir qual é a dor de um apêndice. A dor de um apêndice é uma dor que pega na região do peritônio abaixo do umbigo, né, doutor? Do lado direito, né, na região lombar. E essa dor é uma dor que é alarmante, né, doutor Valmir? Porque nós estamos falando sobre uma válvula importantíssima no intestino que nós temos, que quando se inicia a infecção, o quadro de inflamação para a infecção de apêndice, é necessário que a pessoa ela venha correr, né, doutor? Com urgência, né? Com urgência. Mas, porém, a dor de apêndice é uma dor que venha a se intensificar, ao contrário
do cálculo renal, né, doutor? Quando o cálculo renal ele passa a ser tratado através dos medicamentos, do pronto-socorro, o médico que fez o atendimento, naquele presente momento, ele solicita os exames laboratoriais, urina 1 também, né, doutor? E a partir daquele momento ele leva o indicativo para a enfermaria, você entra pelo tratamento medicamentoso, a dor ela tende a passar, né, doutor Valmir? Ao contrário da apendicite, né? Ao contrário da apendicite, porque Um diagnóstico diferenciado. Diferenciado, mas que pode ser confundido, né, doutor Valmir? Então, você que está nos assistindo aí, no Falando de Saúde, nesta noite de quinta-feira, nós estamos abordando um tema muito típico e comum na sociedade, né, doutor? No dia a dia, né? No dia a dia. Ou seja, 10% da população no Brasil é acometida, já teve. Mais as pessoas bebem menos água, né? Bebem menos água, né, doutor? E a probabilidade de ter um cálculo renal é muito grande, né? E só para abordar, doutor, a questão relacionada ao cálculo renal, porque qualquer pessoa ela está passível a ter o cálculo renal, né? Seja você um atleta, seja você um jogador de futebol, seja você uma praticante de esportes, a partir do momento que você se abstém da água, não toma muita água, passa a substituir a água, até mesmo pelo Gatorade. O Gatorade ele ajuda na hidratação, mas ele também tem um alto teor de sódio, né, doutor Valmir? Qualquer pessoa realmente pode ter o cálculo. Agora, tem aquelas pessoas que têm uma probabilidade maior de ter, que são aqueles fatores de risco, né? Claro. Pessoas que não bebem água, ou a parte hereditária, consomem muito sal. Muito sal. E através do alto consumo de sódio, o tabagista. O tabagista também faz com que a pessoa ela venha estar desenvolvendo os cálculos. E há muitas pacientes, doutor, pessoas que são acometidas com cálculo renal, que quando sentem a chamada cólica renal, ela já está prestes a expelir a pedra, né? Ou seja, a pedra ela começa a estar andando, né? Ela sai do rim, isso já entra no ureter, e no momento que ela começa a se deslocar, é quando a pessoa ela começa a ter essa dor intensa. Isso, a pedra se forma no rim e ela pode passar por todo o trajeto do tracto urinário, podendo estar no ureter ou ficar mesmo no interior do rim ou na bexiga. Na bexiga, né, doutor? Inclusive. E nesse trajeto que desencadeia essas dores. Desencadeia essas dores. Houve até um caso, né, que diante da abordagem da medicina, um homem aqui do Brasil, um senhor, né, que trabalhou na roça, né, ou seja, uma pessoa que sempre teve a vida dedicada à roça, né, ele começou a sentir uma dor intensa, e quando foram avaliá-lo, ele estava com uma pedra de cerca de 800 gramas dentro dele. Você leu sobre isso? Então se tornou hoje um dos temas tópicos em muitas universidades, e principalmente pelo grau, né, crônico que chegou o cálculo dele, porque a pedra ela foi para a bexiga, ela permaneceu ali na bexiga e ela foi aumentando, ela foi crescendo, né? Então ela calcificou toda a região da bexiga dele, inclusive ele teve que passar por uma cirurgia intensa, né, para estar refazendo toda a região do trato urinário dele, porque foi uma cirurgia complexa. Em muitos casos, a pessoa, em 80% dos casos, a pessoa espere
os cálculos, né, doutor À Valmir? medida, normalmente, que tem Claro. uma oportunidade maior de expelir espontaneamente o cálculo é até 5 milímetros. 5 milímetros, né, doutor? A litotripsia, que é aquela onda de choque que é feita para implodir a pedra, é indicada até em torno de 1 centímetro. Claro. Então, o Dr. Valmir vai estar falando sobre o procedimento que, na realidade, não é um simples procedimento, né, doutor? Ele é um procedimento que ele pode ser considerado como uma microcirurgia, mas também ele pode ser um procedimento que gera uma grande comodidade na pessoa, um incômodo, né, doutor? Essa é a palavra, na pessoa que passa, porque tem também... A dor é inesquecível. Inesquecível, né? E também o pós-operatório que ela passa também é minucioso. Em alguns casos a pessoa ela precisa usar até a sonda, né? Ela precisa usar a sonda para estar por alguns dias aliviando as dores, que é uma dor intensa. O tratamento, comentado, ele vai dos antiespasmódicos, dos anti-inflamatórios, analgésicos, né? Até 5 milímetros ele pode ser expelido espontaneamente apenas com a ingestão da água. Acima desse tamanho de 5 milímetros, até 1 centímetro, mais ou menos, pode ser realizada aquela litotripsia, que são choques na pedra que vão fazer com que ela quebre e se tornem pedras menores, facilitando assim a sua saída. Acima desse tamanho de 1 centímetro, você pode estar fazendo a remoção dessa pedra cirurgicamente. Aí no caso isso, aí eles levam o catéter até em cima, né, doutor? É como se fosse uma endoscopia, só que pela uretra, que vai até o cálculo e remove essa pedra. E no caso do procedimento, ele é doloso, né, doutor? Ele gera, né, uma complexidade relacionada ao pós-cirúrgico bem delicado no paciente que passa por esse tipo. Pode ter uma sensibilidade à dor, né? Pode também ter infecções também, de urina. Mas pode sim. Claro. Inclusive, Dr. Valmir, a Renata Lima, boa noite, Renata, seja bem-vinda ao Falando de Saúde. Ela disse que ela sente muita cólica e pontadas do lado. E ela pergunta se pode ser pedra o cálculo renal. A dor abdominal, ela é uma dor que é muito abstrata, né? Claro. Ela pode ser desde gases, a cálculo, a apendicite, claro. Síndrome do intestino irritado. Mas qualquer dor abdominal ela tem que ser realmente investigada. Avaliada, né? A pessoa apresenta uma sensibilidade maior na região das costas, né? Aquela dor que ela vai para a parte abdominal e irradia para a parte da área genital, são sintomas, na verdade, bem característicos de pessoas que apresentam uma pedra, um cálculo renal. Um cálculo renal, né? Então, depende da cólica. Pode ser cálculo? Pode, mas depende. Claro. E assim, Renata, no caso dela, né, doutor, é necessário ela estar fazendo uma avaliação, né? Qual tipo de avaliação, Renata, que você pode estar fazendo? Passando com o médico, com o clínico, ou até mesmo com o urologista. E o urologista, os exames, né, doutor? A investigação. Né? No caso, ele vai estar solicitando o exame de urina 1, os exames laboratoriais, como... O diagnóstico é feito pelo exame físico, né? Claro. Pela anamnese, pela avaliação. Pelo exame de urina, a tomografia, o raio-x também ajuda, porque ele é um pouco menos sensível, o ultrassom também ajuda bastante, mas o melhor mesmo é
A panorâmica do ultrassom, ela é 30%, né, doutor, de certeza, né, da visibilidade imagiológica. Depende do tamanho, depende da localização. Foi como até o doutor Valmir havia abordado, né, que nós estamos falando de uma base simétrica, né, doutor? Que a simetria em si é uma questão muito minuciosa e quando nós falamos sobre 5 milímetros, 5 milímetros na realidade em centímetros são 5 na realidade 5 centímetros, né, doutor? Não, 5 milímetros. Então, 0,5 centímetros. Então, quando nós falamos sobre 0,5 centímetros ou 5 milímetros, nós estamos parcializando, na realidade, o estudo que é um cálculo bem pequeno de ser visibilizado ou visualizado até mesmo no exame de imagem. Como... nem percebe, né? Nem percebe. Então, é necessário... Resumindo, a dor, qualquer dor abdominal tem que ser investigada, fazer o exame, procurar seu médico para poder ver qual é a causa, qual foi o que está causando aquele desconforto, aquela dor. Então, Renata, é necessário passar pela avaliação, fazer os exames, né, doutor Valmir? E como o doutor até abordou aqui, né, porque às vezes se o cálculo ele já está em uma região já para ser expelida, né, ou no ureter ou até mesmo na região do canal, dificilmente ela vai ser visualizada, mas quando você faz os exames clínicos e principalmente o exame de urina também, dá para fazer essa avaliação, né, doutor? Muitas pessoas também fazem o exame de rotina e apresenta a presença de cristais. Essa pessoa que tem a presença de cristais no exame na de urina que está expelindo, né, doutor? Ou tá aquela informação, né? Aí tem que tomar bastante água, tratar fazer essa prevenção que a gente comentou, exercício, vai beber bastante líquido, claro, 2 a 3 litros por dia. Claro. E na realidade, doutor Valmir, a pessoa que chega a ser diagnosticada com cálculos na região renal, no rim, como nós até abordamos, principalmente no cálice, né, na região do cálice renal. Quando ela chega a dar, né, os pequenos socos nessa região, ela sente a dor, né? Isso. Né? A sensibilidade, no exame físico, claro. A sensibilidade... Olha que importante que o Dr. Valmir está abordando aqui. Ó. A pessoa que tem o cálculo renal, ela tem uma sensibilidade maior nessa região. Eu vou até me levantar aqui para o Dr. Valmir está fazendo uma metáfora aqui, um análogo, né, doutor? Ó, isso. Ó, esse tipo de exame é importantíssimo quando a pessoa ela tem uma dor, ou o cálculo na região do cálice, né, doutor? Até ter uma periferia. Claro. E esse exame, ele é um exame indicativo, né? E a pessoa sente a dor, é que ela está com cálculo, né, doutor? Porque o exame físico, ele pode estar indicando a presença de cálculo. Então, você que está... daqui a... cheio de cálculo, né? Na realidade, um rim que foi retirado para estudos, né? E a parte aqui da patologia dele está totalmente tomada por cálculos. Outra coisa também, lembrei, é interessante fazer análise do cálculo. Do cálculo, né? Para saber se ele é onde é cálcio, se é o ácido úrico, porque uma das prevenções, a pessoa tem uma facilidade grande de produzir, né, doutor? O cálculo de cálcio, aí é bom evitar. Claro. Fazer uma dieta mais e no caso, doutor Valmir, para aqueles que estão nos assistindo neste exato momento, porque hoje nós sabemos que principalmente os idosos, né, as pessoas idosas,
elas têm esse alto consumo de cálcio, porque é indicado, né, para os ossos, porque fortalece os ossos, e o leite, a própria banana, que ajuda, né, a estar reproduzindo bastante cálcio no próprio organismo. Isso pode produzir um risco para as pessoas, doutor? Então, desde que ela beba o líquido, faça corretamente. Ou seja, que ela tenha uma... O idoso, ele, pelo fato só da idade, ele já tende a diminuir a ingestão de líquido. De líquido, né, Ele já doutor? tende a ser uma pessoa, assim, teoricamente, a ir para a desidratação. Então, a idade É tudo, um né? fator também. É um fator. É. Então, a você que está nos assistindo, nos acompanhando neste exato momento, o Dr. Valmir, ele abordou aqui, né, enfatizou uma questão relacionada ao cálculo renal sobre o cálcio, né, doutor? O cálcio, ele é um dos fatores que fazem com que haja a reprodução dos cristais e dos cristais o rim acaba cálculo, né? eliminando esse excesso, né? Claro. Acumulando essa grande quantidade de minerais, né, de cálcio na urina, ocorre essa agregação, cristais vão formando aí os cálculos e dando esse problema todo aí, o cálculo. O renal. Então, desde que você consuma bastante água, né, doutor? Tomando os exercícios também é muito importante. É muito importante, né, doutor? E há algum exercício específico que a pessoa que teve o cálculo renal, ela pode... Eu sempre indico mais os aeróbicos, né? Os aeróbicos, né, doutor? Então ela pode estar realizando exercícios que venham beneficiá-la a ter uma qualidade de vida muito melhor, né? E não podemos esquecer do tabagismo também. Do tabagismo. Então, você que está nos assistindo, né, como nós já estávamos até abordando anteriormente nos programas, que o tabagismo ele é um grande causador. E está em todas as doenças, né? Em todas as doenças. Ele é um fator de risco, né, doutor? Quando nós falamos sobre o fator de risco, não é apenas um fator de risco relacionado à parte do coração ou até mesmo do cérebro, causando um infarto ou AVC. Na realidade, ele é uma somatória, né, doutor? De indícios e principalmente também de risco. Isso mesmo, doutor.